Graças e paz, amados, vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre o Apocalipse de Isaías, que compreende os capítulos 24 a 27 do seu livro. E como sempre, na introdução, nós dizemos que a gente não está aqui para afirmar que esse momento da história humana que estamos vivendo, de aflição por conta dessa pandemia, seja exatamente um momento no espaço-tempo que a gente possa contextualizar ou aplicar um período da grande tribulação. Mas nosso intuito é trazer uma reflexão sobre os sinais de Deus para a humanidade e mostrar que, dentro da fragilidade, da impotência humana, o Senhor sempre tem convocado o indivíduo e toda a humanidade a se voltar para Ele, em seu Filho, e a buscar em sua santa palavra resposta para o momento em que se está vivendo. Já vimos o capítulo 24, que trata da grande tribulação. Os capítulos 25 a 27 desse livro de Isaías, eles contêm essencialmente uma descrição das bênçãos do reino, e vimos o capítulo 25 já, que mostra que o Senhor preservará o seu povo. Esse capítulo 25 é um cântico de louvor ao Senhor, entoado pelo remanescente fiel, que ele preservou no dia do Senhor. E o capítulo 26 e 27 vão falar sobre o Senhor restaurando a nação. Então vamos ver hoje o capítulo 26. O capítulo 26, a gente vai perceber que, assim como no capítulo 24 e no capítulo 25, Israel ele se encontra cantando novamente. Dessa vez a ênfase é sobre a retidão e a paz. Não pode haver verdadeira paz sem retidão. Isaías 32, 17 diz que o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Muitas pessoas nesses dias estão muito inseguras. E não pode haver retidão sem a salvação de Deus a partir de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos mostra que foi no Calvário que a justiça e a paz se beijaram. Então, quando Jesus Cristo reinar na terra, a promessa do Salmo 72, versículo 7, vai se cumprir, que diz: floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Então Jesus Cristo é nosso verdadeiro Melquisedeque, ele é rei de justiça, ele é rei de paz. E nós vamos encontrar no capítulo 26, versículo 1, no capítulo 27, versículo 1, 2, 12 e 13, uma alusão à expressão naquele dia. É uma referência ao dia do Senhor e às bênçãos que vão se seguir quando o Senhor derrotar os seus inimigos. Então, nesses dois capítulos que faltam para a gente concluir, o 26 e o 27, hoje vamos ver o 26, o profeta busca encorajar o povo de Deus, sofredor, quando busca descrever com 7 figuras as bênçãos do reino que esperam aquele remanescente. Então, capítulo 26, os versículos de 1 a 6 falam sobre uma cidade forte. Diz assim, naquele tempo, esta canção será cantada na terra de Judá. Temos uma cidade forte, cidade da salvação, edificada e fortificada com livramento. Abram bem as portas para que entrem os bons e honestos, pessoas com a mente voltada para ti, que mantiveste íntegras, sempre pisando firme, porque são perseverantes e não desistem. Confiem no Eterno e sejam perseverantes, porque no Senhor vocês estão seguros. Os que viveram de forma altiva e prepotente, ele derrubou do pedestal. Ele usou a cidade construída sobre o monte como aterro para o pântano. Todos os explorados e excluídos edificaram sua vida sobre a terra recuperada. Então, aqui a gente vai ver que Samaria foi derrotada pelos assírios, Jerusalém foi derrotada pelos babilônios, mas a nova Jerusalém, que é essa cidade que está sendo descrita aqui como a cidade forte, ela vai ser invencível. No dia do Senhor, Deus vai arrasar as cidades arrogantes da terra, mas o Monte Sião será exaltado para a glória do Senhor. Jerusalém não vai ser mais a cidade pecaminosa. Antes, ela vai ser justa, como habitação para um povo santo, cujos pecados foram purificados. Então, somente aqueles que creram em Jesus Cristo vão poder entrar na cidade e, pelo fato de crer, terão paz, como diz Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus.
Então, essa palavra hebraica, shalom, que define paz, ela significa muito mais do que o fim de uma guerra. Ela vai incluir bênçãos, né, como plenitude, vigor, quietude, paz na alma, preservação e perfeição. Os judeus normalmente eles se cumprimentam perguntando: qual é a sua paz? E a resposta de Isaías é essa: minha paz vem do Senhor, pois confio somente nele. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, de 6 a 9, ele traz um conselho para nós dizendo: não se aflijam, nem se preocupem, em vez de se preocupar, orem, permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam em mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Então, esse texto aqui do apóstolo Paulo está baseado no capítulo 26, versículo 3 de Isaías. A Nova Jerusalém é uma cidade edificada sobre a rocha. Daí ela ser essa cidade forte. Os versículos 7 a 11 tratam de um caminho aplainado. Diz assim, ó: o caminho dos que vivem de forma correta é plano. Tu aplainas a estrada para quem é decente. Não temos pressa, ó Senhor. Estamos felizes em nos demorar no caminho marcado com as placas das tuas decisões. Tudo és quem tu és, e o que fizeste é o que sempre queremos. Durante a noite minha alma anseia por ti. Do fundo do meu ser, meu espírito te busca. Quando tuas decisões são conhecidas publicamente, todos aprendem a viver de forma correta. Quando se mostra graça aos perversos, eles não conseguem compreendê-la. Na terra da vida correta, eles persistem na vida de maldição, cegos para o esplendor do Senhor. Versículos 11 a 15. Nós vamos ler depois, né, dando continuidade, mas é importante que a gente entenda nos versículos 7 a 11 que trata de um caminho aplainado. Essa ênfase que Isaías traz sobre a figura desse caminho ou dessa estrada, né, a gente vai perceber que ao longo da história do povo judeu, eles viajaram por um caminho tortuoso, né? Mas quando o reino for restabelecido, Deus vai lhe dar caminho aplainados e livres de obstáculos, livres de impedimentos e de barreiras. Uma vez que eles estão andando no centro da vontade de Deus, obviamente que seu caminho será seguro e agradável, é reflexivo para nós. Se andarmos no caminho do Senhor de forma sincera, né, no cumprimento da vontade do Senhor, a obediência ao Senhor, o caminho vai ser seguro e agradável. Então, eles esperarão no Senhor para saber a vontade do Senhor. Devemos esperar no Senhor para saber a sua vontade para a nossa vida. Eles conversarão com o Senhor e o adorarão, mesmo durante a noite, diz a palavra de Deus. E, de acordo com Isaías 26, de 9 a 11, Deus quer que o mundo aprenda a justiça. Ele envia os seus juízos, mas ainda assim o povo não se arrepende. Deus mostra a sua graça de inúmeras maneiras, mas as pessoas continuam andando de mal a pior. A mão do Senhor está operando sobre a terra, mas as pessoas não querem enxergar. O profeta ora para que Deus se revele por meio do seu povo, né, ao trabalhar em favor dele. O reavivamento e a restauração de Israel devem contribuir para convencer a humanidade de que Deus não está morto e de que ele mantém as suas promessas. E essa também é a missão da igreja. Versículos 12 a 18 fala sobre a mulher com dores de parto, diz assim, ó: determinam a vida pacífica e íntegra para nós, porque tudo o que fizemos, tu fizeste por nós. Ó Senhor, nosso Deus, tivemos outros senhores governando sobre nós, mas tu és o único Senhor que já conhecemos. Os mortos não falam,
os espíritos não andam, porque disseste, já chega, acabou para vocês, e os apagastes dos livros. Mas tornas os vivos maiores que a vida. Quanto mais vida concedes, mais glória tua é percebida, e amplias os limites para concederes mais vida. Versículos 16 a 18. Ó Eterno, eles suplicaram tua ajuda quando estavam em dificuldades, quando tua disciplina de tão pesada mal permitia que sussurrassem a oração. Como a mulher em trabalho de parto, contorce-se em aflição e grita de dor enquanto o bebê está nascendo. Era assim que nos sentíamos por causa de ti, ó Eterno. Estávamos para dar à luz. Tivemos dores de parto, mas não demos à luz. Surgiu apenas vento. Nosso trabalho de parto resultou em nada. Não produzimos nada vivo, não conseguimos salvar o mundo. Então, a agonia do dia do Senhor aqui é comparada às dores da mulher em trabalho de parto. Isaías vai descrever que o remanescente está confessando as suas faltas, as suas falhas ao Senhor. Por causa dos seus pecados, eles ficaram sujeitos a muitos gentios, tiranos, mas agora esses tiranos não existiam mais e não poderiam mais escravizá-los. Por quê? Deus disciplinou seu povo e trouxe a um lugar onde tudo o que restava ao povo fazer era derramar diante do Senhor as suas orações, como diz o versículo 16, mas ele os ouviu e os salvou. Israel sentiu dores, como uma mulher dando à luz, mas seu trabalho não trouxe nada ao mundo. Israel deixou de dar à luz, né, as bênçãos que Deus queria que a humanidade contemplasse. Porém, na era do reino, Israel e o Monte Sião se tornarão fonte de bênção para o mundo todo. No período do milênio, a gente vai ter essa contemplação. Então, o que impediu Israel de se tornar a bênção para o mundo que Deus queria que fosse? Israel abandonou a adoração sincera ao Deus verdadeiro e se dedicou aos ídolos. O termo que é dito no versículo 13, tivemos outros senhores governando sobre nós, está falando, a ideia do texto é dando a ideia do nome do deus cananeu da tempestade, Baal, né, cujo culto causou muitos problemas para Israel. E a palavra Baal também significa marido, indicando nesse caso que Israel não foi fiel ao seu marido, o Senhor, mas que em sua infidelidade se voltou para outro Deus. É a mesma figura que vai aparecer lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Versículos 19 a 21, nós temos uma alusão ao orvalho vivificador. Diz assim, mas amigos, seus mortos viverão, seus cadáveres se levantarão. Todos vocês mortos e sepultados, acordem, cantem, seu orvalho é o orvalho da manhã, que recebe os primeiros raios de sol. A terra pulsando de vida que dá vida aos mortos. Ó meu povo, vá para casa, tranque-se em sua morada, passe um tempo em reclusão até que tenha passado o furor do castigo, porque o Eterno sairá de seu lugar para castigar os pecados de seu povo. A terra ficará manchada de sangue, mostrando onde os assassinos ficaram escondidos. Esses versículos 20 e 21, muitas pessoas estão aludindo a esse período que a gente está vivendo, né? A gente não pode afirmar isso, tá? Porque quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, aí sim, os cristãos que dormem em Cristo serão ressuscitados. Quando voltar com a sua igreja para julgar seus inimigos e estabelecer seu reino, também vai haver uma ressurreição. E Deus ouve a oração do remanescente. E ele responde dando segurança daquilo que a gente precisa. Ele promete proteger a nós, o seu povo, dos terríveis ataques do inimigo. Deus castigará os inimigos que escravizaram o seu povo, cujo sangue clama da terra por vingança. E o sangue derramado injustamente polui a terra e atrai o juízo de Deus, como estamos contemplando nesses dias, né, de pandemia. Isso nada mais é do que o julgamento de Deus por conta das injustiças praticadas pela humanidade. Vamos refletir sobre isso. E na próxima semana a gente vai tratar do capítulo 27, que o Senhor aplique a sua palavra ao meu coração e ao seu coração, e que a gente deseje mais e mais conhecer do Senhor para a glória dele. Fiquem com Deus.